Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis não tem como errar, meu irmão. O primeiro livro da Bíblia, logo depois a capa preta, rosa daquela ali, né? A sua Bíblia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos voltar? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar e em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Vou ler de novo o versículo 14, depois a igreja repete bem forte e diga assim: eu vou chegar no monte do Senhor proverá. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos vão fazer isso que eu estou pedindo? Amém. Então, amém. Assim chamou Abraão aquele lugar de: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: nome do Senhor se proverá. Eu vou chegar. Mas desse jeito não estão rindo para chegar lá, né? Vamos chegar com força. Diga assim: eu vou chegar no monte do Senhor. Eu vou chegar no monte do Senhor. E Ele proverá. E Ele proverá. Pronto, ficou melhor. Sente-se, fique à vontade. Meus queridos, nós estamos diante de um texto, irmãos, de um homem que está vivendo um sonho. Amém, irmãos? Porque, meus amados, veja só, nos dias em que nós estamos vivendo, né, ter filho é uma bênção, sempre foi, né? Como está lá no Salmo 127, que filhos são bênçãos do Senhor, e filho é bênção do Senhor, né? Mas nos dias que a gente está vivendo, quando vai nascendo os filhos, a gente vai começar a ficar preocupado, né? Tem 2, nasce mais um, rapaz, outro menino, né? Daqui a pouco outro, assim sucessivamente, vai ficando preocupado, né? Com a quantidade de filhos. Mas, no tempo do nosso irmão Abraão, ter uma grande quantidade de filhos era bênção. Amém, meu irmão? Era sinal de prosperidade. E este homem, Abraão, meus queridos, ele não tinha. É sinal de prosperidade, né? A nossa irmã é bem próxima. Amém, irmãos? Então veja só, este homem ele não tinha filhos, né? Nem ele nem sua esposa, e eles chegaram a uma certa idade, não é? E já não tinham filhos. Mas Deus, meus queridos, prometeu àquele homem algo que ele achava impossível. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão?
Porque o teu Deus, meus queridos, é o Deus do impossível. E por isso Ele trouxe você aqui nesta noite. Porque talvez, meu irmão, a tua situação seja impossível para você, mas para Deus não há nada impossível. E aí, meus queridos, aquele homem recebe a promessa de que a sua esposa daria um filho, não é? Lá em Romanos, né, capítulo 4 diz que ele olhou para o seu corpo amortecido, né? Um homem de 100 anos de idade olhou para as rugas do seu corpo e disse: não tem condição. Olhou para a sua esposa, a esposa dele era muito bonita, mas já estava com 90 e poucos anos. Ele olhou e disse: também não há condição, mas para Deus há. Amém, queridos? Ainda que a situação seja contrária, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4 que Ele chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então, meu irmão, no plano, no reino espiritual, Isaac já existia. Diga glória a Deus, meu irmão, porque no reino espiritual a tua vitória já existe. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meus queridos, mas veja só que coisa, aquele homem, ele, com aquela ânsia de querer ver a palavra de Deus se cumprindo, ele acabou fazendo algo, irmãos, que prejudicou a sua própria vida, prejudicou a sua família. Porque na verdade, irmãos, quando ele viu que os dias iam se passando e nada acontecia, aí a sua esposa chega para ele e diz: olha, vamos dar uma ajudinha a Deus. Estou aqui parafraseando, logicamente, né, o que ela disse. Ela disse assim: vamos dar uma ajudinha a Deus, vamos fazer como fazem as pessoas ao redor, né, os não crentes. Vamos fazer o seguinte: você toma a minha empregada Agar, coabita com ela, ela te dará um filho e esse será o filho da promessa. Mas não é assim, meu irmão, porque todas as vezes que a gente tenta dar uma mãozinha a Deus, a gente só pega em bomba, meu irmão. Todas as vezes que a gente tenta apressar a promessa, a gente quer fazer do nosso jeito, dá tudo errado, meu irmão. É melhor deixar nas mãos do Senhor. E aquele homem, né, ele aproveitou a oportunidade e teve um filho com Agar. O nome daquele menino ele botou de Ismael. E até hoje, meus queridos, o povo de Israel paga um preço altíssimo por causa do erro de Abraão. Porque os palestinos, meus irmãos, eles são chamados de ismaelitas. Eles são descendentes de Ismael. Por isso, meu irmão, que até hoje palestinos e judeus não se dão. E até hoje eles brigam porque Abraão, ele ultrapassou a vontade de Deus. E ele ficou naquela prova. Mas veja, meus queridos, com algum tempo Deus cumpriu a sua palavra. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê? O teu Deus, meu irmão, Ele fala e cumpre. Você tem promessa de Deus? Que eu quero ver quem tem promessa de Deus aqui, meu irmão. Se você tem promessa de Deus, saiba de uma coisa: Ele vai cumprir, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja crendo, ainda que não há condição, mas Ele vai cumprir. E aí, meus queridos, Ele cumpre a palavra na vida do seu servo Abraão. A sua esposa Sara engravida. Pense num tempo de alegria. Você já imaginou, meu irmão, como aquele homem ficou feliz, alegre, contente, porque ele disse: agora sim, agora a palavra de Deus se cumpre. E passado, logicamente, 9 meses, nasce aquele menino, e ele disse: eu vou colocar o nome dele de Isaac. O nome dele é Sorriso, sorriso de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Tamanha foi a alegria daquele homem. E veja só, meus queridos, aquela criança foi desmamada, né? Foi ali circuncidada, tudo certinho, conforme a lei, e começou a crescer. E aí, meu irmão, aquilo que estava acontecendo na vida de Abraão era um sonho se cumprindo. Amém, meu irmão? Um homem que não tinha condições, já velhinho, ele vendo seu filho crescer. E a Bíblia diz mais, meus queridos, há indícios nesse mesmo capítulo 22 que o nosso irmão Isaac era uma criança obediente. Você vê, meu irmão, que ele coloca a lenha nas costas do seu filho, leva seu filho a andar 80 quilômetros até o Monte Moriá, e lá amarra ele, coloca ele em cima do altar, e ele não reclama. Sabe por quê, meu irmão? Ele era um jovem obediente. Diga glória a Deus, meu irmão. Eita, os jovens não quiseram, né, dar glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Glória a Deus. Porque não tem coisa, meu irmão, que agrade mais o coração de um pai e de uma mãe do que um filho obediente. E aí, meu irmão, aquele menino estava dentro do coração de Abraão. Era o cumprimento da promessa. Ele estava, meu irmão, logicamente que o Salmo 126 não havia sido escrito nesse tempo, mas ele estava incluído naquele texto que diz assim, que nós estávamos como quem sonha. Abraão estava sonhando, meu irmão, porque ele disse: é o cumprimento
cumprimento da palavra, aqui está o cumprimento da palavra, aqui está a prova viva de que Deus é o Deus do impossível. E aquele menino, meu irmão, começou a ser algo para Abraão que não estava agradando a Deus. Mas como assim, pastor Ricardo? Ele era o cumprimento da palavra, ele era algo que Deus queria para Abraão. Mas olha só, meu irmão, existem pessoas que não têm ídolos de madeira, nem de gesso, né? E nem de qualquer outro material de metal, mas tem um ídolo no coração, não é assim, meu irmão? E assim foi com Abraão. Aquela criança, quando ela fosse realmente uma bênção de Deus, mas passou a ser uma armadilha para Abraão. Sabe por quê, meu irmão? Ele passou a idolatrar aquela criança. Olha que coisa, meus queridos. Ele passou a idolatrar aquela criança. Aquele menino era tudo para ele. Amém, meu irmão? E aí, meus queridos, tinha algo que estava incomodando, nós podemos dizer assim, o Senhor. Porque Deus havia dado uma promessa para Abraão. Ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, a minha palavra vai chegar em todos os lugares do mundo. Mas Deus não poderia fazer isso, meu irmão, com alguém que tinha um ídolo no coração. Diga assim: misericórdia. Meu irmão, eu não sei se talvez você esteja incluído nesta palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você: se tem algo no teu coração que está se transformando em um ídolo, hoje à noite chegou o momento de você destruir este ídolo, porque o único que deve ser adorado é o Senhor. Diga glória a Deus. No livro do profeta Isaías, ele diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu não divido a minha glória com ninguém. Diga glória a Deus, meu irmão. A glória é unicamente a Ele. Meus queridos, nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós temos que amar o quê, irmãos? Ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, meu irmão. O nosso amor a Deus deve ser superior a qualquer coisa. Amém, meu irmão? O nosso amor a Deus deve ser superior aos nossos prazeres aqui na terra, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Infelizmente, meus queridos, Abraão estava naquela armadilha. Aquele menino, meu irmão, acabou se transformando numa armadilha para o nosso irmão Abraão. Ou seja, meu irmão, ele passou a idolatrar aquela criança. Mas eu digo uma coisa para você: Jesus, nosso Deus, Ele não perde para o diabo. Diga para o seu irmão aí: Jesus não perde para o diabo. Não tem jeito, meu irmão, dele perder para o diabo. Ele disse: eu não vou perder o meu servo Abraão para a idolatria deste menino. Amém, meu irmão? E aí chegamos agora no capítulo 22, que é justamente o âmago dessa mensagem. O Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, eis que eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. Diga assim: misericórdia. Você já imaginou, meu irmão, que pedido difícil de Deus? Eu estou pedindo que você encerre a vida daquele que é a alegria da sua vida. Você já imaginou, meu irmão, como é que um pai recebe uma palavra dessa, meu irmão? Eu me coloco no lugar de Abraão e eu vou dizer uma coisa para você: seria o pior dia da minha vida se Deus chegasse para mim e me pedisse uma coisa dessas. E com certeza, meu irmão, foi um dos piores dias da vida do nosso irmão Abraão, quando Deus pediu que ele entregasse o seu filho. Agora veja que coisa, meu irmão, a Bíblia fala exaustivamente que o Senhor é contra o sacrifício humano, não é? O Senhor é contra, não é, que alguém pegue um filho seu e sacrifique, seja a qualquer Deus ou a Ele mesmo. Mas naquele momento, meu irmão, Deus pediu o filho de Abraão para provar a sua fé. Amém, meu irmão? E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você esteja numa situação assim. O pedido de Deus, a exigência de Deus talvez seja grande demais para você, mas é porque o Senhor, Ele está provando a sua fé. E eu vou dizer mais para você, meu querido e minha querida: quando Deus prova a fé de um servo seu, de uma serva sua, não é para que ele caia. Deus não se satisfaz que um servo dele caia ou que venha a de fato ceder à tentação, de jeito nenhum, meu irmão. Mas como o fogo purifica o ouro, assim é a prova da nossa vida. Deus estava provando a vida de Abraão, porque Deus tinha algo maior para a vida dele e para a sua família. Se você está passando por uma situação dessa, meu irmão, se talvez a tua vida está sendo provada, testada no fogo da tribulação, é porque Deus tem algo maior por você. Deus está querendo preparar você, lapidar você para algo maior, porque Deus, meu irmão, Ele não vai dar a bênção a você quando você ainda não é apto para recebê-lo.
Nosso Deus, meu irmão, Ele não é louco como eu e você, porque às vezes a gente dá algo para um filho que ele não está apto para receber. Não é verdade, meu irmão? A gente, muitas vezes, né, digamos, damos uma faca a uma criança de 5, 6 anos e achamos que está tudo certo, né? A mãe nunca faria isso, mas um pai doido como eu, muitas vezes poderia fazer isso, né? Dar uma faca para o menino brincar, né? Sem estar apto, mas o nosso Deus, meu irmão, Ele nunca faria uma coisa dessa. Ele só entrega a bênção no momento certo. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí, meus queridos, esse texto da palavra de Deus, ele nos mostra uma coisa interessante. A primeira coisa, meu irmão, é que Deus diz assim: olha, vai andando, porque eu vou te mostrar ainda o lugar que você vai. Ele andou, meu irmão, ele fez uma viagem de 80 quilômetros. Quantos quilômetros, irmãos? 80 quilômetros, meus queridos. Ele andou de onde ele estava até o Monte Moriá, como daqui lá em Sapé, mais ou menos. Meu irmão, a viagem foi longa, porque ele não foi de carro, nem foi de helicóptero, ele foi de jumento. Amém, meu irmão? Ou seja, ele andou pelo menos 80 quilômetros sofrendo. E eu digo mais, meu irmão, foi a pior viagem da sua vida, porque, meus queridos, naqueles 3 dias que ele passou caminhando, com certeza ele olhava para o seu filho e dizia: chegou o fim da minha alegria. Foi coisa terrível, meu irmão. A Bíblia diz que ele acordou de manhã cedo, ele colocou a sela no jumento, ele rachou lenha, ele preparou todas as coisas e foi andando. E eu digo, meu irmão, para você, que com certeza isso foi a pior experiência na vida daquele homem. Você já imaginou, meu irmão? Você está andando e olhando para aquilo que é a razão da sua alegria e sabendo que aquilo acabou. Meu irmão, eu estou nessa noite profetizando para você. Sabe por quê, meu irmão? Tem pessoas aqui que estão justamente nessa viagem de 3 dias. Você está dizendo: acabou, agora já era, essa é minha última viagem, é minha última oportunidade, vai se acabar tudo. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: o Senhor está na tua história e não vai deixar a tua história chegar no final, porque o nosso Deus, meu irmão, é o Deus da providência. Diga assim: o meu Deus é o Deus da providência. Meu Deus é o Deus da providência. Meus queridos, é coisa tremenda. Eles estavam andando, amém, durante 3 dias. Eu sei, meu irmão, como é. Você está vivendo um sonho. Você diz assim: agora Deus me abençoou de uma maneira tremenda e agora estou vivendo um sonho. Mas daqui a pouco, meu irmão, esse sonho começa a se acabar. A coisa começa a ir de mal a pior. A coisa começa a desandar, como se diz por aí. Mas, meu irmão, Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Você pode dizer glória a Deus? Você vai entender, meus queridos. Eu vou explicar para você o que é a providência divina, porque nessa noite, meus queridos, Deus colocou no meu coração para pregar para você sobre o Deus da providência. Diga assim: o nosso Deus é o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus da providência. Quando chegou o 3º dia, ele avistou o Monte Moriá e ele disse para os seus empregados: olha, fiquem aqui, porque eu e o moço vamos lá. Vamos ler, irmãos? Versículo 4. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, faremos o que, irmãos? Eu quero que toda a igreja leia. Eles fizeram o quê? Voltaremos para junto de vós. Ora, meu irmão, como é que pode isso? Olha que coisa, meu irmão. Foi que Deus pediu a Abraão? Diga assim: sacrificar o seu filho Isaac. Sacrificar o seu filho Isaac. E como é que ele diz? Olha, nós vamos lá, adoraremos e voltaremos. Sabe por quê, meu irmão? Abraão tinha uma fé viva. Ele sabia quem era aquele que havia prometido a ele. Ainda que aqueles 3 dias tenham sido o pior da sua vida, ele sabia que algo de bom iria acontecer na sua vida. Na leitura devocional que fizemos nessa noite, lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, diz, meu irmão, que ele tinha fé, que ainda que ele matasse realmente um menino, ele ressuscitaria, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que a promessa estava sobre Isaac. Eu quero dizer para você, meu irmão, ainda que esteja no final, está se acabando tudo, não está dando certo, mas se a promessa de Deus está sobre você, meu irmão, você vai ver essa coisa ressuscitar, porque o nosso Deus é poderoso para assim fazer. Se a promessa está sobre você, meu irmão, não tema, porque o Senhor é contigo. Não tema, porque Deus vai fazer ressuscitar, e quando você menos esperar, o teu sonho vai estar de novo vivo e vigoroso na sua presença. Você pode dizer glória a Deus?
Irmãos, como é difícil a gente ver, né, um sonho, uma coisa que a gente esperou por tanto tempo se acabar. Não é verdade, meu irmão? É difícil, meu irmão, é doloroso, né, machuca. A gente se acha o pior dos seres humanos, não é, meu irmão? Porque na verdade as coisas que nos trazem alegria estão se acabando, mas com Deus, meu irmão, a história é diferente. Existem pessoas, meu irmão, que numa situação como essa dão um tiro na cabeça, não é assim, meu irmão? Pessoas como essa se desesperam, né? Pessoas como essa entram em depressão. Meu irmão, eu conheci um homem que ele tinha acabado de casar fazia poucos meses, lá em Castelo Branco, faz alguns anos, e um carro desgovernado, uma pessoa bêbada, invadiu assim a calçada, acertou a sua esposa, e a esposa faleceu no momento, poucos dias de casado, meses talvez de casado, no início do casamento. Você já imaginou, meu irmão, como é que era aquela pessoa? Ele procurou em diversas religiões e nada conseguiu suprir aquela falta no seu coração. Ele disse, meu irmão, que ele entrou numa depressão tão profunda, a barba dele ficou pior do que a barba de Moisés, meu irmão, grande, cabelo grande, não cortava as unhas, ele não tomava banho. Ele chegou, meu irmão, a sumir de casa. Ele não sabe como foi, mas foi encontrado lá ali na Ilha do Bispo, naquela lama que tem logo no início ali, revolto naquela lama ali, daquele rio. Ele não sabe se ia se suicidar. Ele perdeu os sentidos, meu irmão, porque de fato, meus queridos, é terrível quando o sonho acaba, não é, meu irmão? Mas aí, meus queridos, aquele homem encontrou-se com Jesus. Você pode dizer glória a Deus, meus queridos? Hoje ele é evangelista da casa do Senhor, é tenente da polícia, é um homem de bem, casado com uma mulher que tem filhos músicos na casa do Senhor, porque Deus, meu irmão, Ele tem condições de mudar a tua história. Se teu sonho, meu irmão, está no fim, se aquilo que você projetou para você talvez esteja para acabar, Deus é o único, meu querido e minha querida, que pode ressuscitar este sonho. Talvez este problema seja na tua família, no teu relacionamento, eu não sei se é no teu emprego, aonde é, mas não importa onde seja, Deus, meus queridos, Ele pode fazer. Não há nada impossível para o Senhor. Diga assim: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Mas veja, meus queridos, Abraão disse: eu vou com ele e voltarei para adorar. Aliás, eu vou adorar e voltarei para junto de vocês. Amém, meus queridos? Porque ele tinha certeza do que Deus ia fazer. Mas veja só, de qualquer maneira, meus amados, ele continuou andando, chegou no monte, subiu naquele monte, preparou o altar, preparou a lenha, amarrou seu filho, colocou sobre o altar. Meus queridos, que coisa terrível, né? Que coisa difícil. O menino ali, né, também obediente, porque se fosse, né, alguns filhos que eu conheço, né, estavam correndo. Pera aí, coisa estranha, estou amarrado aqui, meu pai com a faca na mão, eu vou correr, né? Mas aquele menino ficou esperando, porque ele sabia também, meu irmão, qual era o Deus que o seu pai cria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja como a fé, meu irmão, ela influencia. Não é verdade, meu irmão? Aquele menino ficou deitado esperando para ver o que é que Deus ia fazer. E aquele homem, meus queridos, pegou aquele cutelo, levantou, e pelo que a gente vê no texto, porque o anjo teve que gritar, ele ia matar o menino. Ia não ia, irmãos? Porque você pode observar que o anjo diz: Abraão, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Porque ele ia enfiar aquela faca no menino, porque Abraão era do tipo de homem que dizia: se Deus mandou, eu faço. Você é uma pessoa assim, meu irmão, que diz: se Deus mandou, eu faço? É ou não é, meu irmão? Ficou todo mundo com medo de responder, né? Mas é uma pergunta retórica. Responda para você mesmo, né? Se Deus mandou, eu faço. Aquele homem, ele ia matar aquela criança, mas o anjo, né? Aquilo ali foi uma teofania, uma representação de Deus no Antigo Testamento, de Jesus no Antigo Testamento. Aquele anjo era o próprio Jesus. Ele disse assim: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Olha, meus queridos, e o que eu fico mais animado, o que me traz emoção ao meu coração, é que ele disse: a partir de agora você será abençoado. E quando Abraão, meu irmão, a Bíblia diz, olha o termo que a Bíblia usa, diz assim: quando Abraão levantou os olhos, ele viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Meu querido, minha querida, qual é a probabilidade de um carneiro estar naquele lugar e preso pelos chifres?
né? Se fosse uma pessoa carnal, né? Uma pessoa extremamente cética, ela poderia dizer que aquilo foi casualidade. Um carneiro correu e se prendeu, né? Com chifres ali no arbusto. Mas, meu irmão, para um crente que conhece o Deus que serve, não existe casualidade, existe providência de Deus. Amém, meu irmão? Para aqueles que creem no Senhor, não existe casualidade, não existe um acaso, essa coisa por acaso aconteceu. Não, meu irmão, é Deus que faz as coisas acontecerem. Não existe acaso, existe providência de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ali ele olha e vê aquele carneiro, pega aquele carneiro e o sacrifica. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está dizendo para você, mas você está andando, você está nessa viagem de 3 dias escuros de trevas, mas você vai chegar no monte de Deus, no monte da providência do Senhor. Aquilo que estava morrendo, se acabando, aquilo que talvez já tenha até o seu final decretado, Deus vai fazer ressuscitar para você, porque o nosso Deus é Deus de providência. Diga glória a Deus, igreja. Agora veja, meus queridos, nós temos a mania, né? Nós que somos pentecostais, graças a Deus nós não somos pentecostais como muitos por aí, mas somos pentecostais, né? Cremos nos dons de Deus, cremos na atualidade dos dons. Mas veja, no meio pentecostal, quando se fala de providência, Jeová Jireh, Deus da providência, vem logo na mente uma despensa cheia de coisas, né? Uma geladeira recheada. Se pensa logo nisso, né? E uma pessoa assim que é disposto para comer como eu, também penso logo nisso, né? Mas a providência de Deus, meu irmão, vai muito além disso. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, e o que é providência de Deus? A providência de Deus, meu irmão, é o poder de Deus em organizar as coisas de tal forma que o seu nome seja glorificado. É o poder de Deus de organizar as coisas de tal forma que tudo redunde para a glória de Deus e para o teu bem. Meus queridos, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não deixa nada escapar, nada acontece por acaso, não tem pontas soltas, meu irmão, no plano de Deus. É tudo perfeito, é a providência de Deus. Deus levou Abraão até aquele monte, Deus estava provando Abraão. Abraão teve que se esforçar, andar 3 dias, subiu o monte, quase imolar o seu filho, mas tudo estava dentro dos propósitos de Deus, porque Deus providenciou o substituto. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, o teu Deus é Deus de providências. As coisas que estão acontecendo na tua vida, talvez não esteja conforme a tua vontade, mas está dentro da vontade dEle, e se está na vontade dEle, é o melhor para você. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus profetizou através do profeta Jeremias. É um texto que a gente cita bastante aqui na igreja. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que, irmãos? O fim que desejais. Meu irmão, os pensamentos de Deus são os melhores para você. E a Bíblia diz, meu irmão, lá no livro do profeta Isaías, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. A gente só vê aquilo que está na nossa frente. É ou não é, meu irmão? A gente só vê luta, provação, tribulação, gigante grande. Mas o nosso Deus, meu irmão, os caminhos dele é diferente dos nossos. Os pensamentos dele é diferente dos nossos. Ele vê o fim das coisas. Ele sabe, meu irmão, que a situação da tua vida tem um propósito. Nada acontece se Deus não estiver no controle. A Bíblia diz, meu irmão, que não cai uma ave do céu que não seja da vontade de Deus. A Bíblia diz que todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Meu irmão, a gente cuida tanto do corpo, né? A gente cuida do cabelo e tal, mas nenhum de nós aqui tem condição de saber quantos fios de cabelo tem, né, no seu couro cabeludo. Uma certa vez eu estava pregando para alguém, me lembrei agora, né, uma pessoa muito intelectual, não é metida intelectual, né, pseudo-intelectual. Ela disse, olha, na probabilidade existem tantos e tantos fios de cabelo na cabeça do homem. Eu disse, meu amigo, é probabilidade. Você não sabe dizer quantos cabelos você tem na sua cabeça, mas Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, foi Ele que te criou e Ele sabe tudo isso. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meus queridos, tudo está dentro dos propósitos de Deus. Nada sai da soberana vontade do Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, não desista.
Siga adiante, meu irmão, continue andando. A caminhada é difícil nesses 3 dias de trevas, né? Esses 3 dias, né, de escuridão, esses 3 dias de sacrifício, talvez seja difícil para você, mas Deus tem um propósito. Continua adiante, meu irmão, porque Deus vê mais além. Deus vê que realmente Ele tem um propósito na tua vida. Pastor, e qual era o propósito na vida de Abraão? Acompanhe comigo, a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Farei o que, irmãos? Não. Que deveras te abençoarei. Diga bem forte. Que deveras te abençoarei. E olha só, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Meu irmão, o resultado disso tudo foi que Deus disse: agora eu vou cumprir o meu propósito na tua vida, eu grandemente te abençoarei. Diga glória a Deus, meu irmão. Não existia pessoa mais poderosa do que Abraão em seus dias, porque ele foi abençoado. Sabe por quê, meu irmão? Ele obedeceu a Deus, ele não murmurou em momento nenhum. Você vê, meu irmão, que quando Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu quero teu filho, a gente não vê Abraão reclamando. Você vê no texto Abraão reclamando, meu irmão? E por que você reclama? Não é verdade, meus queridos? Você vê que Deus dá instruções a Abraão, e Abraão não conta para ninguém, porque era uma coisa só dele com Deus. E porque você abre a sua boca e fala para quem não deve ouvir aquilo que é só você com Deus, meu irmão. É por isso que nós não somos tão abençoados como Abraão. Permanece calado no teu lugar, crendo no Deus que pode ressuscitar os teus sonhos, e você vai ver Deus te abençoar grandemente. Diga glória a Deus, meu irmão. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que Deus daria que seus filhos vencessem os seus inimigos. Ele diz: os teus filhos vão vencer. Olha só, a tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Ou seja, meu irmão, aquelas dificuldades seriam vencidas. E ainda mais, ele confirma a palavra que ele havia dito antes: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, são pessoas abençoadas por tua causa, por causa da tua família, porque você foi obediente a Deus, porque você não murmurou, porque você não abriu a boca demais. Então, meu irmão, continua andando nesses 3 dias difíceis, mas você vai encontrar um monte da provisão de Deus. Deus vai prover para você, meu irmão. Confia no Senhor que tem sobre o controle a tua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus tem no controle a tua vida, meu querido, minha querida. Nosso problema é que a gente quer ser melhor do que Deus. Não é assim, meu irmão? A gente diz assim: Deus demora demais. Por que Deus demora tanto? Por que Deus não faz assim, não faz assado, meu irmão? Deixa nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor. Amém? Ele é o único que tem a providência em suas mãos. Ele encaixa todas as coisas no seu lugar, porque tudo que Ele faz no devido tempo, no lugar certo, tem um objetivo. Eu vou dar uma prova para os irmãos entenderem a questão da providência. Olha só, meu irmão, os irmãos sabem que o nosso irmão Isaac, ele teve alguns filhos, né? Os irmãos sabem que viraram patriarcas. Não é assim, meus queridos? Os irmãos sabem que havia um entre eles que chegou a ser governador do Egito. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? E a gente olha assim e diz: puxa vida, como Isaac foi abençoado, né? Porque um dos filhos foi governador do Egito. Mas você sabe do processo que ele passou para ser governador do Egito? Olha só, meu irmão, como Deus tem tudo sob suas mãos. Os irmãos de José, que foi esse que foi governador do Egito, se levantaram contra ele, porque o pai preferia a ele. Não é assim, meu irmão? Até o ódio dos seus irmãos estava dentro do controle de Deus. Diga glória a Deus. Em um dado momento, meu irmão, deram uma surra em José, jogaram numa cisterna e iam matá-lo. Não era assim, meu irmão? Aí o que foi que aconteceu, meus queridos? A Bíblia diz que levantou um dos irmãos chamado Rúben, não é? E disse: não vamos matá-lo, vamos simplesmente vendê-lo. Até isso, meu irmão, estava dentro do controle de Deus. Diga glória a Deus. E aí, meu irmão, ele foi vendido para uma caravana de peregrinos que levou ele até o Egito. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
E lá ele foi vendido como escravo, meu irmão, condição terrível, né? Vendido como escravo, mas sabe quem comprou ele? Quem comprou aquele homem, meu irmão, foi Potifar, general do rei, diga glória a Deus. E lá na condição de escravo, meu irmão, ele trabalhou tão bem que o seu senhor Potifar disse assim: olha, aqui na casa quem manda sou eu, mas depois de mim, só você, diga glória a Deus, meu irmão. Até a venda de José como escravo estava dentro da vontade de Deus. Mas aí, meu irmão, o inimigo é sujo, né? E a mulher de Potifar deu uma olhada assim para José, aí disse: que gatinho, né? Que homem bonito. Aí foi lá e tentou pegá-lo, não é assim, meu irmão? E a Bíblia diz que ele fugiu dela, que até as suas vestes ficaram na mão dela. Para resumir a história, aí ele foi acusado de tentativa de estupro, coisa terrível, né, meu irmão? Jogado na cadeia por tentativa de estupro, diga assim, misericórdia. Mas estava dentro da vontade de Deus, meu irmão, porque lá ele conhece o copeiro e o padeiro de Faraó, diga glória a Deus. Interpreta o sonho dos dois, né? A um ele disse: para você já era, meu querido, você vai morrer. Mas para o outro ele disse: você vai voltar à presença de Faraó. E irmãos, aquele homem cumpriu, né? Ou seja, se cumpriu na vida daquele homem tudo o que estava profetizado para ele por José. Ele chegou de novo na presença de Faraó. E quando o Faraó teve um sonho que não soube interpretar, aí ele disse: opa, peraí, lá na cadeia tem um que sabe interpretar esse sonho, diga glória a Deus. E José é levado à presença de Faraó, conta o sonho, né? O Faraó conta o sonho para José. José interpreta, inclusive dá até, né, a dica, né? Não sei se existe essa gíria ainda, mas existia antigamente, né? Dá o bizu, né? Dá o bizu todinho. Olha, faça isso, faça aquilo. E ele disse: eu vou te dar o governo do Egito. Diga glória a Deus, meu irmão. E por causa disso, meu irmão, José pôde abençoar o seu pai Isaac, e Deus pôde cumprir a sua palavra na vida de Isaac, porque José chegou a ser governador do Egito. Você pode dizer glória a Deus? Agora você está entendendo, meu irmão, o propósito de Deus na vida de José. Ainda que ele apanhou, foi vendido como escravo, ainda que como escravo ele foi acusado de tentativa de estupro, jogado na cadeia, mas tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus, porque Deus sabe o melhor, meu irmão. Porque lá no início, se José não fosse o escolhido, se José não fosse o preferido, Deus não teria cumprido a sua palavra. Diga assim: misericórdia. Mas o nosso Deus, meu irmão, ele tem um poder tão tremendo que ele organiza todas as coisas de forma que dê tudo certo para a glória de Deus. Meu irmão, se você está na cisterna, estão batendo em você, estão até te vendendo como escravo, fica firme, meu irmão, porque Deus tem um propósito com isso. Deus vai te levar a ser aquilo que Ele quer que você seja. Então apenas glorifique a Deus, apenas faça como o nosso irmão Abraão diz assim: eu vou adorar e vou voltar, porque Deus vai cumprir a palavra na minha vida. Então, meu irmão, fica firme, desiste não, continua andando. A caminhada é longa, caminhada são 3 dias, é difícil. Eu sei que você talvez esteja sofrendo, mas confia, porque você vai chegar no Moriá de Deus, você vai chegar no monte de Deus, que é o Deus provedor. Diga glória a Deus, igreja. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, amém, cinge os teus lombos, realmente, né, enrijece os teus músculos, porque a caminhada ainda vai durar um pouquinho mais, mas a vitória está chegando, amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.